No vídeo de hoje vou mostrar para vocês que o diabo, ele usa a própria palavra de Deus para nos enganar. E por essa razão nós temos que ler a palavra de Deus e entender para não sermos enganados pelo diabo. Olá, meus corações, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a palavra do seu coração de hoje é Mateus 4, vem comigo. Tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse Espírito, ele está com E maiúsculo, então é Espírito Santo. Vamos continuar. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus, ele foi para o deserto preparado. Como? Ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Esse tentador, gente, conhecido como diabo, demônio, capeta, apelidado como capiroto, cramunhão, enfim, é ele mesmo. Disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, ele quis sugerir uma dúvida em Jesus. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Gente, olha só a resposta que Jesus falou para o diabo. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa foi a resposta que Jesus deu para o diabo. Vamos continuar. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Então o diabo, não satisfeito, levou Jesus para um monte mais alto, que sugeriu uma segunda dúvida em Jesus. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha só a ousadia que ele falou isso, porque o diabo, gente, ele também conhece a Bíblia, por isso que nós devemos conhecer a palavra para não sermos enganados por ele. Então Jesus, sabendo de tudo isso que estava escrito na Bíblia, porque a palavra é dele, foi dando corda ao diabo, sabe? Mas vai vendo a resposta que Jesus falou para o diabo. Então quando o diabo fala, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, se você observar aí na sua Bíblia, tem dois pontinhos e tem uma parte que está em branco. Essa parte que está em branco, gente, o diabo comeu. Ele não falou para Jesus. Então, essa parte que ficou em branco está lá em Salmo 91, versículo 11. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vamos continuar só para você entender a leitura. Ainda o diabo falando para Jesus. Ele pulou aquela parte que estava em branco, não falou e continuou falando para Jesus. Vai vendo. Que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e toma-te-ão nas mãos. Então aqui o diabo ainda continuando falando. Agora vamos subir um pouquinho mais a leitura e vamos lá no Salmo 91 para você entender a parte que ele comeu, não falou para Jesus. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, inclusive no deserto, gente. Então essa parte ele não falou para Jesus, porque se ele falasse para Jesus, ele estava ferrado. Então Jesus foi dando corda para ele. Agora vamos ver a resposta que Jesus falou para o diabo. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, gente, com essa palavra, Jesus deu uma surra no diabo. Por isso, gente, que nós devemos conhecer bem a palavra de Deus, porque ao invés de você dar uma surra no diabo com a palavra, é o diabo que vai dar uma surra em você. Mas o diabo, não satisfeito, foi tentar Jesus novamente. Vamos ver. Novamente o transportou o diabo a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só como ele é ousado. Ele falou para Jesus que se Jesus ajoelhasse e fizesse tudo o que ele quisesse, ele daria todos os reinos do mundo com quem que a glória fosse dele, não de Jesus. É assim que ele faz com a gente. Sabe aquela mulher bonita? Se
você fizer tudo o que eu quero, ela vai ser sua. A mesma coisa ele fala pra mulher. Tá vendo aquele homem bonito? Se você fizer tudo o que eu quero, ele vai ser seu. A mesma coisa ele faz com os adolescentes, sabe? Oferecendo drogas. Ele sopra no ouvido do jovem. Ah, não vai acontecer nada, é só um traguinho. Aí o jovem vai lá e dá um traguinho, não acontece nada. Aí novamente, vai lá pela segunda vez, sugere novamente, e quando vê o adolescente, o jovem já tá viciado, que ele fica o tempo todo nos observando. Quando a gente der uma brechinha, ele faz o estrago. Aí já é tarde. Por isso nós temos que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, o que é certo, o que é errado, sabe? Versículo 10, gente, vamos ver a resposta que Jesus falou pro diabo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nessa palavra Jesus está falando que a gente só deve adorar a Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Então quando você ouvir a voz do inimigo soprando no seu ouvido, lembra da palavra de Deus. Você viu que o inimigo, ele conhece muito bem a palavra. Sabe quando alguém vai falar do amor de Deus e vai ler algum versículo para você? Então você tem que entender para você não ser enganado, porque por detrás pode estar ele, o próprio, sabe? Você viu que ele leu a Bíblia para Jesus distorcendo. Se ele fez para Jesus, imagina o que ele não pode fazer com a gente. Por isso nós temos que ler a palavra e guardar no nosso coração, sabe? Para quando acontecer alguma situação, a gente não tá com a Bíblia, mas a gente vai lembrar, porque ela vai estar guardada no nosso coração. E outra coisa, gente, a gente tem que guardar muito bem mesmo no nosso coração, porque vai chegar um dia que Deus vai recolher essa palavra. E o que vai te salvar é aquilo que você aprendeu, sabe? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviam. Você viu o poder da palavra, gente? O diabo foi vencido pela palavra. Gente, essa palavra tá falando em deserto. Se você aí de casa estiver passando por um deserto, Deus está falando aqui através da palavra dele que mesmo no deserto ele é contigo. Todo mundo já passou por um deserto. Eu já passei por vários desertos. Tenho certeza que você aí de casa também já passou ou está passando. Se isso estiver acontecendo nesse momento, saiba que essa palavra foi para você. Porque quando a gente está no deserto, gente, o diabo ele fica nos observando para quando a gente dá uma brecha, ele entrar para trabalhar, para poder te passar rasteira, porque ele sabe que no deserto a gente só tem duas companhias, a do Espírito Santo e a do Espírito Maligno. A do Espírito Santo é porque o Espírito Santo vai te guardar em todo o tempo, e o Espírito Maligno é ele que vai trabalhar para tentar de qualquer jeito tirar a sua paz, fazer com que você caia em tentação. Como eu falei lá no início da palavra, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. No nosso caso, muitas das vezes a gente vai parar no deserto por conta da nossa desobediência. Mas se isso acontecer, porque nós somos seres humanos, Deus nos conhece, né? Deus está falando aqui na palavra que no deserto, no final de tudo, você vai sentar na mesa e quem vai te servir será os anjos do Senhor. Bom, meus corações, por hoje é só. Espero muito que essa palavra tenha tocado o seu coração. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.